Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu converso com uma escritora que é a ponta de um fio, de um novelo que eu tô puxando desde o segundo programa aqui desse podcast, que foi com o Antônio Cherchenesky, que ao final da entrevista ele me indicou a Júlia Dantas. Eu entrevistei a Júlia e aí conheci a Balbo, fiz um programa depois sobre a oficina criativa com a Júlia e a Caroline Joanello, que é a sócia dela, e pesquisando sobre a Balbo eu descobri a Saiote, que é a revista literária da Balbo, que eu recomendo também que vocês leiam. Todo o apoio para revistas literárias é sempre importante. E nessa revista eu vi uma entrevista com a escritora que está aqui hoje. Então eu acho muito legal ficar deslindando essas histórias, porque se você entra nesse universo, você acaba descobrindo muita coisa legal. E hoje vou descobrir muita coisa legal num papo com Camila Macari. Seja muito bem-vinda, Camila. Olá, muito obrigada. Que legal esse caminho todo para chegar até mim, enfim, até o livro. Poxa, muito massa. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui, muito legal. Eu que te agradeço. Bom, depois dessa introdução bonitinha, eu tenho que dizer, Camila, que eu tenho muita raiva do seu Instagram. Por quê? Uma coisa aqui que as pessoas não sabem muito é que eu tenho, apesar de eu ter um podcast de literatura e de ler bastante, eu tenho certa dificuldade, eu tenho a atenção de um pardal, assim, eu tenho sempre dificuldade para me concentrar, para ler, e muito menos para me exercitar, né? Eu jamais vou à academia. E a Camila, ela lê enquanto malha. Isso dá uma raiva. Mas isso é coisa recente, né? Porque tem que fazer tudo, não tá dando tempo de fazer tudo. E aí eu deixei aquela pedalada, o aeróbico final da academia. Eu vou lá com meu livrinho e eu leio todos os dias. E não bastasse isso, a Camila ela tem autoestima pra postar uma foto e colocar coisa tipo, nossa, eu tô muito linda nessa foto. Eu fico, porra, gente que tem autoestima não dá pra acompanhar no Instagram. Não, mas não é assim, a autoestima também é um exercício, né? E em minha defesa também eu fiquei loira. E eu fico muito bem loira, assim. Aí, assim, tipo, tem que concordar, assim, eu realmente fico legal, loira, né? Eu fico, olha, tô muito gata. Muito bom. Pô, fiquei constrangida agora. Então eu comecei bem. Aí tem a Lara também, que é a estrela do Instagram da Camila, que é muito legal acompanhar ali. Depois, inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre maternidade, mas primeiro, agora sim, entrando na entrevista, com a pergunta que eu sempre abro aqui os podcasts, eu quero saber quais foram os primeiros livros, os primeiros autores que lá atrás te fizeram se apaixonar pela leitura. Nossa, é que se eu for voltar lá atrás, né, tipo, criança, assim, pré-adolescente, criança, eu sei que o que deu o start na minha vida foi a Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga. Eu sou completamente apaixonada por esse livro. Eu lembro que tinha uma atividade que a gente tinha que fazer na terceira série, então eu devia ter uns 9 anos, que era ler um livrinho e escrever uma historinha depois, sabe? Uma outra historinha. E eu, assim, eu plagiei a Bolsa Amarela, sem saber que eu estava cometendo um plágio, sabe? Minha mãe depois olhou e disse, mas Camila? E eu fiquei, meu Deus, não sabia que não se podia fazer isso, assim. E a Bolsa Amarela foi muito, muito marcante para mim, assim. E eu acho que ali talvez... E eu não sei se veio dali, porque desde mais cedo, assim, quando eu aprendi a escrever, eu já amava muito escrever, assim. Eu ganhei meu primeiro caderno de poesia com 6 anos, assim, sabe, escrever. Desde muito novinha. Mas a Bolsa Amarela, ela trouxe outra coisa, eu acho, sabe? Para, sei lá, talvez de outra forma, assim, esse desejo de literatura. Talvez antes era só uma coisa natural que eu fosse fazendo, não sei, mas eu penso muito nesse, assim, porque é realmente, assim, dos primeiros mesmo. E aí depois, assim, eu sinto, tipo, que a minha formação como leitora, de ter lido vários livros, ao menos aquela formação de literatura que tu faz para vestibular e tal, a minha foi bem falha, assim, eu não li tanto, sabe? Eu lia aquela literatura ficção norte-americana, basicamente isso. Eu lia muito Sidney Sheldon, a minha mãe amava ler Sidney Sheldon. Eu acho que eu li todos os livros dele quando eu era criança, pré-adolescente ali também. Eu li os romances da Danielle Steele, sabe? Porque era também a leitura da minha mãe, então ela tinha os livros. Eu lia bastante, aí eu li o que tinha disponível, sabe? Uhum. E aí depois, ali também criança, né? Que a gente vai indo, sei lá, para Harry Potter, Senhor dos Anéis.
Eu dei todo esse rolê também, mas agora pensando, eu nunca tinha pensado nisso, assim, nunca tinha lembrado de como foi a Bolsa Amarela e desse episódio do meu plágio. Querida, né? A criança ali de 8, 9 anos cometendo um plágio. E de como, enfim, esse livro foi, não sei, eu acho que uma calcificação do desejo para mim, sabe? De desejo da escrita, assim. E aí eu vim para Porto Alegre, eu vim para fazer faculdade para Porto Alegre. Eu sou do interior, né? E aí, tá, eu fiz a faculdade, mas também ali, né, trabalhando sempre, fazendo faculdade, aquela coisa, assim, que nunca, tipo, fiz uma imersão, assim, sabe, em ler aquelas coisas que a gente deveria ter lido. E até hoje, assim, eu tenho muitas falhas de caráter de leitora. Mas eu lembro que eu entrei no mestrado aí, falaram de um livro do Náufrago, do Thomas Bernhard, e eu fiquei tipo, nossa, eu li o livro e eu fiquei, sabe? Porque aquilo conversava muito com o estilo de texto que eu escrevi, assim. Não tô me comparando com ele, tá? Já que tu vai dizer que ele vai ter uma dessas, mas eu quero dizer aquele fluxo, sabe? O fluxo que ele tem, que eu achei sensacional. E eu escrevia bastante, assim, daquele jeito. E eu fiquei, meu Deus, isso é uma coisa, então eu posso aprender isso. Mas eu lembro muito que eu falei, nossa, eu nunca tinha ouvido falar. E aí um colega meu olhou, tipo, você não conhecia o Thomas Bernhard? E eu me senti muito, tipo, meu Deus, eu não conhecia, sabe? Eu tô conhecendo aqui aos 24 anos aí. Mas, enfim, né, voltando para o começo da pergunta, eu acho que é a Bolsa Amarela, assim, aquele meu primeiro, sabe, meu despertar mesmo, assim. E tu foi fazer comunicação social já por conta da escrita? Então, é porque eu acho que eu achava que a escrita, ela vinha, sei lá, que a escrita seria uma possibilidade para mim a partir de uma escrita jornalística, sabe? A partir de textos jornalísticos, assim. Eu pensava muito, sei lá, num jornalismo literário, talvez, mas eu não consigo pensar em antes, em ter, tipo, de forma assumida, sabe? Não, eu vou ser escritora. Era tipo, eu vou ser jornalista, jornalista escreve, né? E aí foi isso, assim, desde muito novinha também, tipo, desde criança, eu sabia que eu ia ser jornalista por causa da escrita, mas eu não lembro de eu saber que eu ia ser escritora, por exemplo, sabe? Eu não sei por que isso, assim, não sei por que a questão da escrita, assim, estava tão, sei lá, parecia uma coisa tão distante, tão impossível, sabe? Talvez aquela coisa que eu quisesse muito e que tu meio que cresce aprendendo, né? Que, tipo, as coisas que a gente quer muito, a gente meio que não vai ter e tal, e sabe, diminuiu a expectativa em cima das coisas, eu não sei. E aí foi na faculdade mesmo, assim, que teve um momento em que eu pensei, tá, não, sabe, eu vou trabalhar, vou pagar as minhas contas, mas o meu tesão não tá nisso, assim, tá nessa outra coisa, sabe, tá na literatura. Daí eu banquei, assim, sabe. Então, eu trabalho, pago as contas, né, tipo, com o que eu vim ali da faculdade, mas tesão realmente tá colocado em outro lugar, assim. E tu fez curso com o Assis Brasil? Não, eu não fiz. Eu fiz. O Assis, ele foi meu professor numa cadeira do mestrado, Ah, sim. mas eu não cheguei a fazer oficina com ele. Eu tinha feito antes uma oficina com o Charles Kiefer, que foi bem naquele momento, assim, em que eu pensei, não, eu vou escrever. E aí eu fiz uma oficina com o Kiefer, e aí foi ali que eu descobri a PUC, que eu descobri o programa de pós em escrita criativa, e que eu decidi encarar essa, assim, e foi muito meio que numa pulsão, porque nas oficinas a gente escrevia contos, né, eu escrevia contos, e eu queria ter uma obrigação para escrever uma narrativa longa, sabe, e aí eu achei que o mestrado fosse um espaço para isso, né? E de fato foi assim, eu tinha obrigação de escrever o que eu falei que eu ia escrever, porque eu tinha que terminar o mestrado, né? E aí deu certo, assim, eu escrevi. Não, eu perguntei até porque tem um prefácio, não sei se é um prefácio exatamente do Assis no teu Ele livro. foi minha banca, esqueci completamente, ele foi da minha banca. Ah, e é assim, super prefácio, assim, né? Uma coisa super elogiosa, deve ser uma puta honra receber, né? Demais, assim, e o Assis, na verdade, ele tem muita culpa por eu ter publicado o livro, porque eu saí do mestrado e deixei o livro lá, né, na sua gaveta, assim, fui viver a vida, e um dia o Assis, muito tempo depois, assim, quase 2 anos depois que eu terminei o mestrado, sabe, o Assis me chamou para conversar e me disse, o que tu vai fazer com aquele livro? Publica.
sabe? Ele foi muito, muito generoso, assim, comigo. Ele foi da minha banca. E aí ele me deu essa, tipo, publica. Se tu não quiser acreditar em ti mesma, não precisa, mas acredita nesse trabalho, sabe? Esse trabalho merece para o mundo e tal. Depois tu vai trabalhando as tuas próprias questões. Mas ele botou muita pilha, assim. E aí foi a partir disso que eu fiquei, tá bom, sabe? Então vamos dar ali, porque, né, o Assis Brasil te dizendo, vai lá, tu te sente um pouco, tu te sente motivada, né? Tu sente que rolou uma credibilidade, assim. Enfim, aí eu fui lá e publiquei. Falando do teu processo criativo, como tem sido realmente escrever com a Lara agora? Eu imagino que seja muito mais difícil, né? Sim, tem sido muito mais difícil. Eu estava até comentando com o meu companheiro quanto eu tô exausta. Porque eu escrevi a primeira versão do trabalho que eu tô, enfim, do projeto que eu tô trabalhando agora. Eu escrevi essa primeira versão em um mês, eu escrevi muito rápido. Mas foi porque foi um mês que eu não estava trabalhando, então foi um mês que eu tirei para fazer isso. E aí eu fiz, só que não é um trabalho de uma primeira versão, é um trabalho que exige um pouco mais, assim. Aí tá, ele ficou lá no seu molho durante uns 2 meses, aí ele voltou para mim, tipo assim, voltei a pegar ele, aí era assim, um pouco num dia, uma semana depois mais um pouco, sabe? Agora eu tenho tentado escrever, deixar a Lara na escola e nessa horinha que tem entre a Lara na escola e eu começar a trabalhar, eu tenho tentado escrever nessa hora. Mas é assim, não dá tempo de engatar do jeito, sei lá, do jeito bom, do jeito que funciona para mim, sabe? Mas é o que tem, né? Então, sendo o que tem, eu tô tentando fazer dentro desse possível, sabe? Porque eu acho que é isso ou não faz, né? E aí, não fazer no momento também não tá uma opção, porque eu já comecei uma bagaça. Então, assim, se começa, vai terminar, sabe? E do jeito que dá, assim. E daí é isso, mas é muito cansativo, porque tu começa o dia naquela função, tipo, uma função normal da vida, né? Eu tenho uma filha, tem funções que ter uma filha tem, assim, eu não coloco nunca na conta da Lara, sabe, a minha falta de tempo. Coloco na conta de ter que trabalhar, né, das 9 às 19 todos os dias, né? Tipo, tá nessa conta, assim, sabe? Sim. Mas é do jogo, né? Eu vi que tu escreveu um pouco sobre isso e até citou a Natália Timmerman uma vez, né, numa reflexão. Agora, recentemente, também tu falou sobre ter ido pra Flip e deixado a Lara, né, pela primeira vez. Ela tem 2 anos, né, você ficou 2 e distante dela? 7. Vai fazer 2 e 8 agora. Olha só. Então, eu acho que essa é uma reflexão muito válida, assim. E eu indico para as pessoas irem lá no Instagram da Camila, além de passar raiva, vocês vão ver algumas boas reflexões. Mas agora, entrando no Dias de Se Fazer Silêncio, o que foi o teu primeiro livro. Primeiro, ele ganhou um prêmio, né? O Açorianos, que é um prêmio super, super importante aí no Rio Grande do Sul. E a nível nacional também, claro. Como foi isso, assim? Você estava meio insegura com o livro, teve um empurrão do Assis, e aí de repente você ganha esse prêmio. Como foi receber? Como foi, enfim, lidar com o sucesso? É um sucesso, né? Que, enfim, eu acho que a parte boa, a parte muito boa do prêmio, na verdade, foi que talvez ele tenha vindo como uma pulsão para eu começar o projeto seguinte, sabe? Que fazia tempo que eu estava com essa ideia, enfim, meio engavetada. É uma ideia que eu tenho pensado nos últimos 4, 5 anos, assim, uma ideia que desde 2017 eu tenho essa ideia. Enfim, aí agora foi pós-prêmio, sabe? Que rolou, tá, então vamos fazer. Eu tava muito insegura, assim, quando eu lancei o livro, porque eu achava que, eu não sei explicar, assim, eu achava que teria que ter sido muito mais trabalhoso o livro, sabe? Porque foi um livro que eu escrevi ele, e ele não teve, tipo, reescrita, sabe? Não teve aquelas olhadas que tu vai dando, assim, sabe? Na mesma versão, vai passando e tal, tentando limpar o texto, isso sim, mas eu não mexi, eu não mudei história, eu não recoloquei. E aí tem aquela máxima, né, que é que a escrita acontece na reescrita. E eu quero dizer que nem sempre a escrita acontece na reescrita, sabe? Eu acho que eu fiquei um pouco nessa noia, e aí quando eu decidi publicar de fato, assim, vamos distribuir, eu já tinha a Lara, então eu estava trabalhando muito, já tinha um bebê pequeno, era pandemia, não tinha ajuda, foi um período caótico, assim, e eu não fiz isso, sabe? Eu levei muito tempo para conseguir abrir o livro. Eu abri o livro só essa semana. Essa semana foi
só. Quando eu peguei o livro e abri o livro e fui olhar o que de fato era aquele livro, sabe? Eu fiquei extremamente surpresa, porque durante todo esse tempo eu meio que estava, acho que talvez, negando um pouco o trabalho que eu coloquei nesse livro, o penso que esse livro teve, minha intenção com esse livro, sabe? Como se isso não tivesse de fato acontecido. E aí eu abri, eu olhei, eu pensei, não, aconteceu, sabe? Eu lembro do que eu queria, eu lembro da minha intenção, e tipo, não, tá ali, sabe? Mas eu não consegui abrir o livro durante quase 2 anos, assim, que é bastante tempo, sabe? Não tem porquê, assim. E aí agora eu abri, eu fiquei satisfeita, sabe? Eu acho que também não era algo que eu esperava, não sei. Eu falo da minha autoestima, ela não é tão no ponto. Que loira. Mas aí o prêmio veio, eu tinha ficado antes de ficar finalista do Açorianos, eu tinha ficado finalista de outros 2, o AGES e da Academia Rio Grandense de Letras, e daí ali também tu já, sabe, já dá uma... Tá, então eu acho que eu tô num campo seguro, sabe? Foi seguro eu ter publicado, eu acho que no fim eu tava numa época, numa fase precisando de segurança, sabe? Não tendo mais como correr riscos, e eu sentia que esse era um risco que eu tinha corrido, talvez, assim. E aí, nossa, quando rolou o prêmio, eu fiquei extremamente feliz também, porque ajuda a dar um pouco de visibilidade, ajuda a ser lido, sabe? Faz com que o livro chegue em mais gente, em mais pessoas, chegue em mais gente, assim, mais gente veja, olha só, aí tu dá uma entrevista aqui, outra entrevista ali, as pessoas leem, tipo, fala sobre isso, quem sabe seja interessante, quero ler. Isso realmente acontece, sabe? Eu acho muito legal ver como o livro, ele vai chegando no boca a boca, assim, sabe? E talvez todo aquele outro trabalho que a gente tem que fazer quando um livro é publicado, né? Eu não fiz porque eu não estava numa fase da vida em que eu conseguisse fazer mais alguma coisa, sabe? E aí é isso, assim, é ver que, sei lá, que o livro tem o tempo do livro, que vai acontecendo no tempo dele, que as pessoas vão lendo e vão falando e vai chegando em mais gente. E eu acho que o prêmio foi sei lá, quase como aquele momento em que tu pensa, tá, sabe? Tá tudo certo. É isso. Agora deixa que vai, sabe? Tipo, não é tão importante assim. Tu não é tão importante assim. Relaxa um pouco, sabe? Baixa a bola. E eu baixei a bola e foi ótimo daí. Baixei a bola. É tudo interno, né? Tudo um trabalho interno. O livro está acontecendo também, né? Exato. E de fato, eu acho que as premiações, o mais interessante delas é justamente dessa visibilidade, né? Você consegue ter um impulso ali para o livro que é muito legal. Então, falando sobre o livro, que aliás chama Dias de se Fazer Silêncio, saiu pela editora Bestiário, não é isso? Se eu estiver falando alguma bobagem, você me corrige. Isso. E trata dessa personagem, Maria, que é uma menina de 12 anos, cujo irmão, que é 1 ano mais jovem, está com uma doença terminal. A gente não sabe exatamente que doença é essa, e ele está em vias de voltar para casa depois de bastante tempo internado. E a gente vai acompanhando a Maria e as relações familiares dela numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, e principalmente entendendo o impacto que essa doença do irmão e o cuidado que a família tem que ter com o irmão e tudo mais geram nessa personagem, né? Eu não sou bom de sinopse, foi o melhor que eu consegui, mas de onde veio essa ideia de trabalhar com, enfim, com essa questão da morte, né, e de como isso afeta uma criança? Eu acho, assim, que a coisa primeira desse livro era que eu queria trabalhar com um sentimento, que era a raiva, o ódio, o desencontro. Eu queria trabalhar com esses sentimentos, mãe e filha, assim, nessa, sabe, nessa troca. Aí, a partir disso, foi se desenrolando a história, na minha cabeça, no caso, né? E aí foi se desenrolando a história, que não é uma história, não é essa relação mãe e filha, é uma história basicamente de filha, né? Porque a gente tá ali acompanhando a Maria o tempo inteiro e a gente vê a Maria com todos esses sentimentos por uma mãe que tá passando por uma situação extrema, né? Que tá lidando com a morte anunciada de um filho, né? E aí essa foi a primeira coisa, sabe? Esse sentimento que eu queria trabalhar nessa relação, e aí veio a figura desse irmão, enfim, e aí o resto se desenrolou. A questão de cenário, assim, da escolha de cenário, eu não queria que fosse uma história que se passasse em cidade, eu não queria que fosse uma história que se passasse nesse ambiente mais fechado e mais claustrofóbico de cidade, sabe?
porque eu acho que daria também um outro tom para a história. Ela é uma história que acontece ao ar livre, né? E tem muito disso na história, de crianças brincando e vivendo ao ar livre, enfim, dessa casa do interior. Aí, para chegar nesse cenário, eu basicamente revisitei a minha infância inteira, porque eu sou do interior, então eu acho que foi naquela vibe do tipo, tá, o primeiro livro, vamos voltar às origens, sabe? Vamos pegar de lá, assim. E aí foi isso, assim, foi casando, foi montando esse quebra-cabeça, até que, enfim, a história estava pronta na minha cabeça, e aí eu sentei escrever a história, no caso. Antes da gente falar um pouco mais sobre o enredo, eu quero falar sobre a tua escrita em si, nesse livro, pelo menos. Primeiro que tu escolhe um narrador em terceira pessoa, mas que só tem acesso aos pensamentos da Maria. A gente está ali o tempo inteiro acompanhando essa única personagem. Eu achei uma escolha curiosa, porque você não quis narrar em primeira pessoa, o que te tira algumas limitações, né, até de vocabulário, de como ela elabora tudo, mas ainda assim você está ali sempre acompanhando essa personagem, que é uma criança, e os sentimentos dela, e o livro vai todo pela perspectiva dela. Como foi que tu chegou nesse narrador? Qual foi a tua intenção com isso? Foi instintivo ou foi algo pensado? Não, eu tô tentando lembrar aqui, porque eu acho que eu tive uma treta com isso, que foi de começar em terceira e pensar, não, quem sabe primeira, e aí voltar para terceira, porque eu achei que tá acompanhando, tipo, a focalizadora é a Ana Maria, mas, enfim, é um narrador que tá fora, né? Então, a capacidade de olhar para o entorno ainda era um pouco maior do que a Ana Maria, porque a Maria é uma personagem que ela tá lidando, assim, com muitas questões, assim, é uma criança que está muito estretada, sabe? Ela tem muita coisa intensa com a qual ela tem que lidar, e tirar da primeira pessoa dava para trazer mais suavidade, assim, sabe? Embora seja um livro que tenha momentos que acaba sendo mais triste, assim, porque a gente está em cima da Maria, que está lidando com muitas questões, muita culpa, sabe? Um sentimento de abandono tremendo, uma solidão tremenda, mas tirar da primeira pessoa, colocar na terceira, permitia com que a gente olhasse um pouco mais ao redor, sabe? Olhasse um pouco mais para o entorno. E aí, isso que tu falou, né, da limitação de vocabulário, mas mesmo assim, é um livro que não tem grandes mirabolâncias de vocabulário, assim, é um livro, a linguagem é extremamente simples. Eu tenho uma linguagem simples, a minha escolha, enfim, uma escolha, acho que estética que eu faço, é de usar as palavras mais simples, as palavras mais acessíveis, sabe? Dizer sempre da forma talvez menos bonita, mas eu escolho assim. Então, mesmo assim, mesmo na terceira pessoa, o livro manteve assim essa simplicidade de vocabulário, essa simplicidade narrativa, que aí faz sentido com essa escolha de focalizador, e o próprio ritmo dele também. O ritmo do livro é um ritmo que acompanha essa escolha de focalizador, que acompanha a Maria. Até que tem muitos cortes, né? Tipo, as coisas vão indo, vão acontecendo dentro das coisas e tal, que aí foi uma maneira que eu achei de tentar emular, imaginar, enfim, supor o funcionamento de um cérebro de uma criança ali, de uma pré-adolescente, vivendo e passando por tudo isso. Então, já que você tocou nesse ponto, essa é a minha próxima pergunta, que eu acho que a primeira coisa que chama a atenção, até mais do que o narrador, embora eu tenha falado dele primeiro, é esse ritmo, né? Tu escreve frases longas, muitas vezes abrindo mão um pouco de alguma pontuação, né? Com poucas vírgulas. Então tem um ritmo muito intenso o livro, assim, você lê rápido, mas ao mesmo tempo é aquela leitura que demanda um pouco, assim, né? Você tem que estar bastante concentrado. Não chega a ser um fluxo de consciência, até porque está em terceira pessoa, mas realmente, assim, são frases longas, parágrafos longos e que ilustram bem esse caos que a Maria está passando, que está na cabeça dela, né? Mas eu quero saber como tu chegou especificamente a isso, assim, a essas escolhas estéticas, sobretudo dessas frases longas e com pouca pontuação. Esse livro era um livro que eu ia escrever em fluxo de consciência, porque eu gosto. Eu gosto de fluxo de consciência, e então era a primeira coisa grande, assim, tipo, maior, uma narrativa longa, e eu ia escrever nesse fluxo de consciência. Então eu basicamente trouxe o fluxo de consciência para a terceira pessoa. E foi isso, assim. As frases até realmente elas são longas, e às vezes tenho completa clareza disso, porque tem momentos que tu pode te perder, e aí talvez tu tenha que voltar umas 3, 4 frases para ver de que tá falando agora, porque outras coisas entraram no meio.
mas isso é intencional aí acompanhando esse funcionamento enfim, da mente da criança, sabe? É como se o fluxo de consciência ali, enfim, não esse fluxo de consciência, mas esse estilo servisse para a gente conseguir ter acompanhar mais de perto mesmo a Maria, sabe? Porque é isso, é o focalizador nela, mas a gente tá assim, ó, a gente tá montadinho no pescoço dela, né? A gente tá muito, muito grudado a ela. E eu tenho muito a noção, eu escrevo essa questão de ritmo que tu falou. Esse é um livro, claro, que tu não vai ler um livro em voz alta, tá? Mas esse é um livro que, se tu lê em voz alta, tu pega um ritmo. Eu sinto que ele é um livro para ser lido em voz alta, não em voz alta, mas para tu ser lido com a voz, sabe? Tipo, tu lê baixinho, mas tu vai encadeando, assim, aquele ritmo narrativo, porque eu acho que aí talvez fique até mais fácil de ler do que aquela leitura total em silêncio. Eu tô dizendo de ler em silêncio, mas ler em silêncio, sabe como quando tu vai pensando nas palavras, sabe? Não só construindo a cena. É isso, assim, é um fluxo de consciência trazido para a terceira pessoa. Então, tu falou também desses sentimentos da Maria, né, de raiva e tal. E ela tá nesse turbilhão de sentimentos, sobretudo com a mãe, e a gente vê isso logo no começo do livro, porque ela tá numa situação muito complicada. O irmão dela, obviamente, nesse momento é o centro das atenções, porque, né, enfim, ele tá super doente, e ela se ressente muito disso, mas ao mesmo tempo ela sente culpa pelo ressentimento, até porque ela tem uma ótima relação com o irmão, ela não tem uma relação ruim. E com a mãe, ela descreve sentimentos que são muito. Ela não, né? O narrador, enfim, que são muito viscerais, assim. Ela sente raiva, ela sente nojo, mas ao mesmo tempo a gente vê que ela tem um amor muito grande por aquela figura, né? Não é fácil trabalhar, eu acho, esses sentimentos e ainda mais de você não perder a mão, né? De não ficar pesado demais o que ela sente, enfim. Como foi pra ti trabalhar esse jogo de sentimentos da Maria em relação à mãe, mas também um pouco em relação a tudo, né? Porque ela tá meio revoltada com tudo e ao mesmo tempo ela tá tentando amadurecer e assumir o papel que ela deve assumir ali com mais maturidade. Chegou um momento em que... Chegou um momento não, é que assim, eu realmente comecei a escrever, eu já tinha, né, a história já existia na minha cabeça, e eu já estava pensando na Maria há muito tempo. Então, a Maria é uma pessoa para mim, assim, sabe? Eu tenho memórias da Maria, assim, eu lembro da Maria. A Maria me fez mal, sabe? Maria me fez muito mal, assim. E aí chegou um momento em que eu também pensei, meu Deus, eu não sei se eu tô pesando a mão ou não, porque eu tô tão intoxicada nisso aqui, porque sim, é muita coisa, muito forte, e que tu tá ali descrevendo tudo. São sentimentos completamente normais. Eu acho que tem uma coisa que o livro faz, que é mostrar que meio que não tem essa dicotomia, sabe? Que a gente é meio covarde, assim, em assumir aquelas obviedades de tem amor, tem ódio, sabe? De, tipo, estão ali, estão juntos, em relações como uma relação mãe e filha, por exemplo, sabe? Como se tudo tivesse que ser extremamente santificado. E a Maria, que é uma criança, assim, é uma pré-adolescente ali, tá ainda nessa fase em que, sei lá, tu imagina que vai ter mais pureza e tal. E ela já tá encarando, já tá... Acho que ela sente muita culpa, né? Mas ela já tá lidando com esses sentimentos fortíssimos, que com certeza tu falou em ocupar esse espaço que cabe a ela, que é uma infância envelhecida, né? A Maria é uma criança que teve uma infância envelhecida, o irmão teve uma por um motivo, né, que é ter ficado doente, a Maria teve por outro motivo, que é a reação dela a tudo que está acontecendo naquela casa. E foi foda, assim, eu reconheço muito de que me fez eu saí afetada dessa história, sabe? Saí realmente afetada, assim. Me fez muito bem terminar, e quando terminei eu pensei, tá, agora eu vou tocar minha vida. Vou dar voltas por cima, aqui que eu tava precisando, assim. Foi muito louco, foi intenso realmente. Eu criei a Maria, eu entendi a personagem que ela era, e a partir daí eu tava 100% comprometida em ser muito honesta à personagem que ela era, muito honesta a tudo o que, enfim, ela estava passando, que eu fiz ela passar, no caso, né? Mas, enfim, eu estava muito comprometida em ser honesta com isso, e por isso que eu acho que as emoções são tão viscerais, assim, sabe? Por isso que tem aqueles momentos em que, sim, ela sente nojo da mãe, assim, ela sente muita raiva, ela despreza a mãe dela, ela vê a mãe sofrer às vezes e ela pensa, bem feito, sabe? Tu merece estar sofrendo, porque ela é
é uma criança que também se sente numa situação em que é vítima, ela se sente também como uma vítima, apesar de não poder, ela não é a vítima final, né, a vítima absoluta dessa história, mas ela se sente como vítima e ela lida com isso com as ferramentas que ela tem. Essas ferramentas são nenhuma, né, ela não tem ferramenta. Ela não é uma criança que alguém sentou e conversou e explicou o que estava acontecendo, que alguém ensinou a nomear o que estava acontecendo. Então, isso ficou totalmente no papel dela. E aí é esse trabalho de ter que nomear a partir de um ponto de descoberta e não de nomear a partir de um ponto de quem sabe tudo, sabe? É meio que abandonar as coisas que a gente sabe e se jogar só para as coisas que a gente está sentindo no momento, assim. Eu não estava fazendo análise da personagem, sabe? Eu estava ali, enfim, construindo a personagem, né? Mas foi punk, assim, foi o maior desafio para mim. Foi o maior desafio, foi a Maria, assim, essa vibe, sabe? Pesadíssima dela. E além dela ter esses sentimentos em relação à mãe, ela também tem um pouco em relação aos outros personagens, né? E às vezes até em relação ao irmão, assim, ela chega a, em alguns momentos a admitir assim, pô, se ele morresse logo, então acabava isso aqui, que é uma coisa muito difícil. E eu acho que você teve uma preocupação, pelo menos eu senti assim, que tu teve uma preocupação de mostrar que esses sentimentos dela são válidos, né? Como tu disse, ela não é a vítima nessa situação, ela, enfim, tem que simplesmente aprender a lidar com aquilo, mas o que ela sente é o que ela está sentindo, né? É válido. E os sentimentos dela e de todos os outros ali também. Foi efetivamente uma preocupação tua? Sim, foi completamente a preocupação, porque eu acho que é nesse ponto que entra uma coisa que eu tentei colocar no livro mesmo, que é abrir mão da dicotomia quando a gente fala de sentimentos, sabe? Abrir mão da necessidade de ser ou um ou outro, e entender que está tudo ali misturado, que nós adultos, nós que sabemos nomear, nós que podemos ter ferramenta para passar por processos traumáticos, enfim, a gente também acaba nesse lugar, sabe? Esse é uma das grandes culpas da Maria, né? O momento em que ela pensa, se vai morrer, podia morrer logo, para a gente tentar ter uma vida organizada de novo. Porque ela está há muitos anos sem uma vida organizada. São 4, 5 anos que ela está sem uma vida organizada, que a vida dela gira em torno disso. E ela não tinha ninguém para... É isso, ela não tinha uma figura de adulto ali que se preocupasse em dar nome às coisas, sabe? Como... Quase pensar no livro, nesse focalizador tão intenso na Maria e nessa necessidade de mostrar que sim, que tá tudo bem, sentir o que tá sentindo, é quase uma sublimação da personagem também, sabe? Como se a gente estivesse acompanhando de pertinho, assim, esse entendimento da personagem, de que ela sente culpa, como é que ela não ia sentir culpa, mas também as coisas estão aí desse jeito, é isso que ela vai ter para sentir, sabe? Mas foi muito uma preocupação minha. Eu queria que tudo fosse validado. Tipo, o áudio que tu falou que tem vezes que ela sente raiva do irmão. Sim, quem é que não sente raiva de irmão, né? O irmão ali continua como um sujeito que merece que sintam raiva dele, sabe? Não tá ali na abnegação total da doença, sabe? Ele continua sendo um sujeito que ela sente muita raiva dele. Claro que daí, né, os níveis do porquê ela sente raiva agora são outros, mas a raiva é aquela que tá aí, aquela que faz parte do nosso dia a dia, né? Como você disse, né, o livro ele se passa num cenário muito aberto, com as crianças ali brincando ao ar livre, isso é muito relevante. A Maria, como eu falei, ela é exatamente 1 ano mais velha que o irmão, e eles também têm um primo que é 6 meses mais novo que a Maria, 6 meses mais velho que o irmão, que é o Rui. E você descreve muito ali algumas brincadeiras deles, eles bem livres, bem soltos, aprontando muitas coisas ali. E também... Não era pra eu rir disso, mas enfim. A violência infantil é meio relevante também. Eles apanham pra caramba. E eles estão sempre falando disso e tem medo de apanhar. É horrível, né? Eles têm um puta medo de apanhar. E ao mesmo tempo eles sabem que vão apanhar e sabem que a única maneira que eles têm de aumentar os limites de até onde eles podem ir ou de testar é apanhando, né? Então eles falam até que apanhar é meio que uma chave para novos caminhos, assim. Você teve uma infância no interior, eu não vou te perguntar se você apanhou, mas o quanto... Mas, enfim, eu fiquei curioso com essa questão no livro, o que tu falasse sobre ela. Não, deixa eu te contar que eu te falei que agora, né, eu olhei o livro, eu peguei o livro e li para ver, tipo, tal, o que tem aqui, assim. Isso porque eu precisei, por causa de um outro rolê, eu precisei olhar o livro, né? Eu fui, vamos encarar, vamos olhar. E eu sou mãe agora, né?
Então tem muitas coisas que agora que eu sou mãe, que eu sou velho, tipo, minha filha não vai apanhar, sabe? Tipo, né, minha filha não apanha, assim. A relação que eu tenho, que eu tento construir com a minha filha é outra. Eu sempre fui uma criança que eu lembro de dizer que eu achava um absurdo criança apanhar. E eu apanhava, assim, ó. Eu acho que tem muito uma coisa geracional, né? O livro, ele não tá cravado no tempo, mas a gente vê que ele não tá acontecendo no agora, assim, né? Ele tá localizado no passado. Tem um elemento, assim, que eu tentei, tipo, as coisas de casa, a gente não vê as crianças com televisão, a gente não vê as crianças com celular, então a gente entende que isso não faz parte da rotina delas. Tem uma vez que eles estavam lendo um gibi da Mônica, e aí eu coloquei o primeiro nome do gibi da Mônica, sabe? Tipo, que é para localizar lá atrás mesmo. Mas sim, essas crianças apanham pra caralho. Opa, desculpa. Não, pode falar, não tem problema. Mas elas apanham muito, mas é porque isso é uma coisa, é total uma coisa que não apenas o apanhar, né? Mas a ameaça, sabe? Aquela ameaça constante, aquela varinha em cima do armário, sabe? Que tu passa, tu pensa, ai, se eu fizer, vem uma varinhada nas pernas, sabe? Tipo, e vinha. E eu não descrevo cenas em que eles estão apanhando. Isso não acontece. Mas o que tem ali na história muito é esse medo, essa violência contra a criança, assim, tipo, que tá na iminência de acontecer, né? Que vai acontecer, que eles precisam desafiar isso, assim. Quase, enfim, a minha filha vai ter que conversar comigo, né? Vai, sei lá, bater a porta na minha cara e eu vou dizer, vamos nos acalmar e depois a gente conversa. Eles não era essa a ameaça que tinha ali. Isso é muito gritante, sim, mas é porque é localizado e eu acho que dá o tom também para essa falta de violência daí que tem contra eles agora. Tem uma parte que ela fala porque agora ninguém nem se preocupava mais em bater nela, no Germano, por exemplo, e dá o tom do tipo de infância, sabe? Tipo de infância que eles tiveram, tipo de relação com os pais. E até isso, né? Tipo, era isso. Era um pai e uma mãe que davam uma varinhada e estavam ali amando as crianças e tal. Mas agora que eu sou mãe, eu li de novo, né? Eu fiquei estarrecida, assim. Eu ainda entendo, né? Eu escolho, eu manteria isso no livro, mas eu, como mãe, eu fiquei estarrecida, assim, porque é tenebroso, assim, né? É uma violência que tá sempre rondando. E tu tá rindo. Pois é, eu tô rindo. Mas sabe que... Eu falei que eu não devia estar rindo, mas eu tô. Mas então... Mas uma coisa que eu fiquei pensando também é que, assim, é muito difícil você querer tirar algo bom da violência, ainda mais da violência infantil, né? Aliás, você falou do Germano, o Germano é o primo, né? Mas a impressão que dá é que, como eles apanham muito e eles têm esse medo, eles meio que desenvolvem uma cumplicidade também muito grande, porque é meio que eles contra os adultos, entre aspas. Ou é dizer assim, a gente se une, ninguém aqui dedura ninguém, porque senão todo mundo vai apanhar, vai um acobertando o outro, e eles têm uma amizade que é muito bonita, assim, dos três, e esse elemento parece ser importante, né, assim, enfim, é estranho falar isso, mas parece que a violência acaba gerando essa união deles, né. Até porque eles têm uma regra interna própria também, que é eles resolvem os próprios conflitos. Inclusive E com de uma maneira violência também. muito justa. Um bate no outro. Que nunca é 2 contra 1, por exemplo. Eles são muito justos na hora de resolver os conflitos, eles não levam para os adultos os próprios conflitos para não apanhar. Eles se batem ali, enfim, se resolvem entre eles. Exato, eu acho que pode ser uma forma também de... Está certíssimo, assim, é também uma forma de separar, né, nós, aquelas crianças, daqueles adultos, que são as pessoas que são os maiores, que são os que podem ameaçar, que são os que não sabem conversar com essas crianças e explicar para elas o que está rolando, o que o irmão tem, o que é a nossa vida a partir de agora. Não sabem oferecer para essas crianças uma previsibilidade, enfim, sabe? Não sabem acolher essas crianças, né? E isso passa toda a história. E a violência, eu acho que ela entra completamente nisso também, sabe? Embora seja, né, numa época em que era completamente, pelo amor de Deus, ok, bater em criança por nada, só para reafirmar a autoridade, né? Que tipo de autoridade que esses adultos têm, sabe? Porque eles falham com essas crianças, eles falham com a Maria, eles falham com o Germano, eles falham em oferecer para essas crianças
algo concreto com o qual elas podem lidar, algo lúdico com o qual elas podem jogar, sabe? Eles deixam elas à deriva, assim, nessa situação inteira. Não estou questionando o amor deles, são adultos que amam essas crianças, que cuidam dessas crianças, que protegem essas crianças, mas são adultos que falham muito com essas crianças, sabe, nesse momento. Agora, fazendo aqui o advogado do diabo, não em relação a bater, mas em relação às outras falhas, né? Porque a Maria tem essa mágoa, né, de que ninguém explica para ela exatamente o que está acontecendo, ela descobre sozinha que o irmão está em estado terminal, e até é engraçado, né, porque ela conversa com o Germano, e os dois têm a mesma percepção de que crianças não morrem, né, porque eles só veem velhos morrendo e ficam, mas ele não pode morrer, ele é criança, né, mas enfim, a gente vê que é uma situação difícil mesmo, né? Também como você chega para a criança e diz, olha, teu irmão vai morrer. Então, ao mesmo tempo que eles estão efetivamente falhando e não conseguindo explicar a situação, eles estão tentando poupá-los, né? E é muito difícil, né? Como lidar com isso. Então, tem esse lado também. Tem, claro. É porque eu acho que com criança na jogada, tu tá tendo uma escolha, né? Tu tá fazendo uma escolha. Tu vai escolher o que tu acha que é melhor naquele momento. Tu vai tentar fazer o teu melhor. Eles provavelmente estavam, né, protegendo aquelas crianças, mas a partir do momento em que as crianças ficam completamente desavisadas e veem que as coisas estão acontecendo, elas têm um terreno muito fértil para a imaginação. Elas estão, enfim, sozinhas com o mundo IC delas, né? Concordo contigo, acho que sim, que né, não é por maldade, é uma falha que acontece porque tu faz uma escolha, sabe? Eles não estão sendo maus com essas crianças, eles estão fazendo o que eles acham que é o certo, mas eles não estão se ajoelhando e olhando nos olhos dessas crianças do mesmo, sabe? Eles estão falando de um outro lugar, assim. Eles não estão tentando se ajoelhar e olhar nos olhos dessas crianças. Essa é uma discussão pedagógica para a qual eu não estou pronto, então vamos mudar de assunto. Passar para outra. Tu falou aí que não descreve nenhuma dessas cenas de surra, nenhuma coisa assim. E além disso também, tu não descreve com muitos detalhes os sintomas do Rui ou momentos de dor, de sofrimento, e sobretudo a morte dele, que isso não é spoiler, porque todo mundo sabe que ele vai morrer, ela acontece de maneira muito discreta no livro, assim. A gente não acompanha muito de perto, assim, simplesmente chega na Maria a notícia que o irmão se foi. Também essa foi uma preocupação tua, assim, em não colocar isso de maneira muito explícita. Não sei se por, digamos assim, respeito ao personagem ou se para não chocar o leitor, enfim. Como foi essa decisão de lidar com a doença e com a morte do Rui? É porque a história, ela não é sobre a doença e a morte do Rui, né? A história é sobre essa menina que tá tendo que lidar com a doença e com a morte do irmão. Eu conto tudo a partir dessa perspectiva da Maria. Para a história, eu não vi necessidade mesmo, assim, de acrescentar. Tem detalhes, né? Tem ela falando que o irmão sentia muita dor, o irmão chorando de dor, de como ela via o irmão que parece que não cresceu, enfim. Tem cenas, tem imagens que conseguem nos localizar nessa doença, né? Mas como não é sobre essa doença, eu achei que não tinha o porquê, sabe? Acrescentar mais descrição, assim, em volta disso, sabe? E a morte também, né? A morte, ela não é a morte, a narrativa da morte ali, ela não é a morte que acontece, ela é a morte que a Maria viu acontecer, né? Toda essa descrição nessas cenas que tu comenta, elas vêm em função de que o foco tá em outra coisa, assim, em como a Maria recebe, em como a Maria vê isso, assim. Parece que eu tô falando de um jeito, né? Parece que a Maria é uma baita de uma egoísta e tal, mas não, Não. A história é isso, né? Tipo, é essa menina lidando com isso, assim. Não, e além disso, é uma situação tão extrema, assim, que acho que ninguém consegue saber exatamente como lidaria nessa situação. Acho que não. Só vivendo e não queremos viver. Não, eu tenho uma experiência, assim, depois que o livro foi publicado e tal, da leitura de mulheres que são mães, de como a leitura bate diferente nas mulheres que são mães, sabe? Porque, enfim, as pessoas ali, vivendo, lendo livro, que não tem filhos, todo mundo fica muito tocado com a Maria, assim, com esse tanto de coisa que ela tem que lidar, mas eu vejo as mães completamente pensando, meu Deus, essa mãe, sabe? Que por um lado tem um filho morrendo e por outro lado tem uma filha que ela não consegue dar conta.
Tem muito acontecendo com essa mãe, né? E a gente vê isso através, enfim, do olhar da Maria. O Rui, falando sobre a morte também, né? O Rui, ele é um personagem que tá ali. A gente não sabe exatamente o quanto de entendimento ele tem também do fim dele, né? Do conta próximo e tudo mais. Mas a gente entende que ele, como qualquer criança, ele sofre, mas também ele tenta ser forte, ele tenta estar ali para os adultos também, disfarçar, enfim, o que está sentindo. É um personagem assim mais iluminado um pouco. Tem um momento específico em que ele tem uma personagem que depois entra, depois eu quero falar sobre essa personagem, e o Rui ele pergunta para Maria se aquela personagem estava ali para dizer como fazer ele ficar bem, né? Essa hora é meio, né, daquele engasgo assim, eu fiquei é realmente uma cena muito difícil assim, né? Enfim, como eu disse, você foi sempre, né, muito discreta com esse assunto, mas essa passagem assim foi algo particular assim para ti também. Eu tô agora passando a minha experiência como leitor, né? Foi uma passagem muito particular para mim. Ou tu tem recebido também, enfim, feedback disso, como foi isso? Não, é o primeiro feedback, assim, específico sobre essa passagem que eu recebo, mas eu acho ela uma passagem tristíssima, assim, aquela dó que dá, e ali a Maria, ela já tem um entendimento, porque ela fica se sentindo muito desgraçada de, sei lá, ter dado a entender de certa forma, sabe, ter falado alguma coisa que pudesse deixar o irmão com essa expectativa, né? Sim, eu acho ela uma passagem muito triste. Ela não tá pesada, assim, ela é contada de uma forma mais ali direitinha, né? Aquela coisa, a Maria querendo chegar, querendo contar pro primo e pro irmão dessa personagem, outra, tananá, e aí do nada, assim, tu tem aquele peso, porque a gente sabe, né? Tipo, porque ele não sabe do jeito que a gente sabe, ele não sabe do jeito que a Maria sabe o que tá para acontecer, assim. O narrador diz que ela percebe que ele ainda tem esperança, né? E eu acho isso uma coisa muito dura, assim. A esperança que você sabe que não vai dar em nada, né? É. Mas então, essa personagem que eu citei é a parteira, que aparece ali no terço final do livro. E é curioso porque ela é um personagem, pelo menos na minha leitura, assim, ela é um personagem meio mágico, assim, ela é quase uma entidade que ela aparece e ela consegue entender muito e todo mundo tem um certo fascínio por ela, tem uma aura em torno dela, assim, meio mágica, assim. Não sei se eu viajei, mas eu queria que você falasse um pouco dessa personagem. Não, é isso, assim. Essa personagem, para mim, ela não tem magia nenhuma. Tudo que ela faz tá no plano, né, do prático, assim, da vida, do dia a dia. Para mim, não no sentido. Para mim, eu analisando o negócio. A ideia. Olha, eu tô falando uma coisa que não tem nada a ver, na verdade, né? Cada um lê e tem o seu tino. Mas a ideia é que ela é entendida como essa personagem mágica, sabe? Ela realmente é entendida como essa personagem, essa entidade dentro da comunidade e que está muito em volta da questão da vida, né? Que ela é a parteira de todo mundo e que tem essa coisa que as crianças não morrem, as crianças, uma comunidade tipo, saudável, as crianças crescem, que respeitam o ciclo natural da vida, até que de repente não. E sim, a tua leitura está completamente certa, porque ela é lida assim, ela é vista desse jeito, ela é respeitada como essa figura completamente incrível, que assim como, né, que chega do nada e que depois, enfim, também, eu acho que não sei em que momento que eu dei um spoiler aqui ou não, mas enfim. Mas sim, ela tem essa aura completamente, ela foi escrita para ter essa aura, então que bom que Funcionou. ela tem essa aura. Não, fica claro, ela não é como se ela tivesse poderes, mas assim, narrativamente ela parece que ocupa essa posição, né? Ela tem essa função. Sim. É interessante, assim, é um personagem muito marcante. Eu acho que fisicamente até, assim, eu consigo imaginá-la mais do que os outros, sabe? Tem uma aura ali em torno dela. E que ninguém tem muita descrição física, né? Ela é fisicamente bem descrita, assim. Tem esse fascínio, né, da Maria, enfim, em volta dela e todas essas reflexões que trazem a partir dela. E também chega um momento que a gente descobre que ela também tem suas questões, ela também é falha, né? E aí meio que tem Sim. a quebra desse encanto também. E pós-morte do Rui, a gente vê cada personagem lidando ali da sua forma, né? E não necessariamente são as melhores formas, né? O pai acaba
bebendo muito, a mãe se isola, a tia fica sobrecarregada, né? E a Maria tá ali tentando descobrir qual é a nova função dela, né? O Germano também acaba se fechando, assim. No fim, a gente acaba também entendendo um pouco que essa é uma história de maturidade, né? Para Maria e até para os outros personagens também que vão ter que viver a partir dali dentro daquela família, porque eu acho que tudo tá em torno não só da Maria, mas daquela família como um todo. A gente conhece a história do avô, da construção da casa. A casa é sempre algo muito simbólico, né, da família. Então, acho que, no geral, o livro acaba passando um pouco isso, né? Então, enfim, nem tem pergunta nenhuma, só foi um comentário. Então, para finalizar, foi um bom comentário? Um ótimo comentário, obrigada. Foi nada. Então, para finalizar, eu quero saber dos seus próximos projetos, né? Tu fala que tem um livro aí que tá contigo na tua cabeça há muito tempo. Já lá na entrevista com a Val, tu tinha falado disso. Como é que tá? A quantas andas? Como é que tá esse projeto? Tá aí, né, nessa vitória de escrever um nada por dia, de escrever quando dá. Ele já tá, eu tô trabalhando versões dele, né, assim, esse é um trabalho que precisa de outras versões. Esse é um trabalho que está me dando mais trabalho nesse sentido, assim. Eu já tô mas tá rolando, assim, eu não tenho ainda muito o que falar dele, assim, porque, sabe, eu ainda não, eu prefiro não falar. Eu ainda não, é quase ainda como se eu não botasse fé no negócio finalmente pronto, assim, finalizado. Mas vai sair, é só eu deixar de me fazer de besta, assim, né? Vai ser pronto, assim. Como vai ficar aí já é outra coisa, outra história e tal. Mas esse também é um livro que vai ser escrito em terceira pessoa, com uma partezinha em primeira pessoa, assim, tipo, uma partezinha em primeira pessoa, e o resto é uma terceira pessoa. Tem uma narrativa diferente, ele não é um fluxo como é o primeiro, enfim, é um trabalho diferente, assim. E que também partiu a escrita, tipo, de uma cena, assim, de uma cena da minha cabeça. Mas eu tinha uma cena e de um sentimento, assim, e agora pensando, eu sou uma pessoa que claramente tem que sublimar a própria raiva, né? O sentimento. Eu sublimo, né? Eu sublimo a minha própria raiva escrevendo, né? Tá tudo certo, porque o sentimento também passa bastante pela raiva, assim, também, pela sensação de injustiça, enfim, e tal. Mas que bom que você sublima. O pior seria se você guardasse. Exatamente, né? Porque depois vai saber o que acontece, né? Não. Acho que a escrita funciona muito como um ponto de sublimação, né? Acho que quem escreve sente isso, assim. Aliás, eu disse que era a última pergunta, mas me ocorreu agora uma última mesmo. Como eu disse, você tem falado bastante sobre essa tua experiência de ser mãe e de ser mulher e como tu, né, falou lá, não aqui, né, lá no Instagram, que você tá se redescobrindo como ser mulher e a cuidar de si também, né? Essa experiência tem afetado a tua escrita, o teu processo? Enfim, é algo que, de repente, nesse livro não, no próximo, né? Porque é algo que tu já trabalhava antes, né? Mas tu acha que isso vai aparecer na tua literatura? Se não explicitamente, mas enfim, tá te influenciando de alguma forma? Eu não sei te dizer ainda, sabe? Eu ainda não consigo olhar para mim, assim, e talvez para consequências do meu trabalho de fora. Mas tem uma coisa que rolou completamente, foi que a Lara, para mim, ela funcionou como uma pulsão, sabe? Eu acho que depois que tem uma criança no jogo, assim, e ainda mais uma criança pequena, que todo dia é uma coisa diferente, assim, então o tempo é muito jogado na nossa cara, assim, tu vê o tempo passando de uma maneira, é quase ansioso, assim, tu vê o tempo passando, sabe? E eu sinto que a Lara, ela veio muito como essa pulsão, porque, por exemplo, fazia muito tempo que eu não escrevia, né? Eu escrevi o Dias em 2017 e eu não tinha escrito mais nada, mesmo, né, estando com essa história e tal. E aí, depois que a Lara veio, foi um momento de parar e pensar, tá, o tempo que eu tenho na vida e tal é esse, eu tenho que dividir entre as minhas coisas, mas eu tenho que fazer as minhas coisas. Porque tem uma criança aqui que precisa que eu faça as minhas coisas, sabe? Tem uma criança que merece que eu faça as minhas coisas, assim, que eu viva também, assim. Isso é muito claro para mim. Eu acho que porque a literatura, ela entra, né? Para mim, ela entra como essa pulsão, esse ponto de sublimação é um desejo que eu não sei identificar qual que foi o ponto original e que me acompanha e que, enfim, daí tá ali, tem que escrever, dá os pulos, escreve,
mas é um desejo. Então, é o que eu sinto que eu preciso, sabe, realizar, preciso sentar, preciso escrever, preciso trabalhar isso para sentir que eu estou realizando um desejo e eu realizada, enfim, eu sou uma mãe melhor, sabe? E tem uma coisa da Lara que é lindíssimo, assim, que eu acho incrível, que também serviu para validar ainda mais essa minha relação com a escrita, que é a Lara é um bebê que nasceu na pandemia, né? Começou a pandemia, a Lara nasceu. Foi tudo muito complicado. Eu não sei o que eu venho, o que vem de pandemia, o que vem de maternidade, desse período de puerpério, sabe? É tudo muita coisa. E aí, como a gente sempre foi muito grudada, porque era o que tinha, e então ela sempre tipo, demandou muito, assim, de mim. Mas tem uma coisa que ela respeita sempre, desde pequenininha, e que eu acho lindo, que é tipo assim, se eu vou dizer, eu não posso ir agora porque eu vou ir trabalhar, ou porque eu vou ir lavar louça, ou porque eu vou sair, ela vai dar uma reclamada. Mas se eu digo, eu não posso agora porque eu vou escrever, mamãe vai escrever. Ela topa, ela valida, sabe? Que massa. Ela aceita. E que eu acho que isso é naquela vibe de comunicação não verbal, mãe e filha, sabe? Tipo, é uma prova de que a literatura é de fato uma coisa para mim. Isso que tu falou, talvez, de ter impacto e tal, eu realmente não sei, mas eu acho que a gente vai mudando, né? Com o tempo a gente vai mudando, vai tendo novas experiências, vai tendo, enfim, outras sensações. A maternidade é acho que uma das experiências máximas dessa vida, assim, tu margear uma criança pelo mundo, pela vida, sabe? Então eu imagino que sim, porque a gente escreve, eu escrevo a partir desse grande repositório de sensações, né? E eu tô experimentando muitas sensações novas e uma hora de uma forma indireta, direta, quem sabe? Mas enfim, vão acabar no texto, tenho certeza. Camila, muito obrigado pela tua presença, por ter vindo aqui. Siga pintando seu cabelo para continuar com a sua autoestima, para terminar seu livro. Aliás, outra coisa também que você disse nessas suas leituras durante a pedalada, você disse que tem lido mais mulheres e que isso não foi um esforço, né? Simplesmente tem aparecido. E eu tenho essa exata mesma sensação. Eu tenho lido mais mulheres na literatura contemporânea e não foi um esforço que eu fiz consciente. Acho isso muito legal. E agora eu te li também. Então, obrigado por estar aqui. Quando você for lançar seu próximo livro, volte pra gente falar dele, no lançamento. Bom, E até a próxima. eu que agradeço. Muito obrigada pela leitura, muito obrigada por essa conversa. E que bom, né? Que bom que a gente está caindo bastante em literatura de autoria de mulheres, assim, tão organicamente. Muito massa. Que bom ter sido uma da tua lista. Valeu, Camila. Tchau, tchau.